Adoro ver os dois cobrindo a eleição. É um show à parte, apesar de informações, de bom senso, de discernimento, de capacidade de análise da Renata e William ali. É muito gostoso. Então vamos conferir agora o giro das eleições com Renata Lopretti e William Bonner com as últimas notícias da votação no Brasil hoje. Então a gente volta na sequência, rapidinho. São 10 minutos e a gente está de volta. Olá, boa tarde. Boa tarde, são 5 horas pelo horário de Brasília. A gente está junto novamente, Bonner e eu, para acompanhar a marcha da apuração nesta eleição de segundo turno. Em 15 capitais e 36 municípios, 34 milhões de brasileiros tiveram a oportunidade de escolher novos prefeitos. E para começar o nosso giro, nós vamos a Brasília com a Cláudia Bontempo, que está no Tribunal Superior Eleitoral e tem o último balanço sobre a votação de hoje. Cláudia, boa tarde. Boa tarde, Bonner. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Bom, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, já está aqui no TSE acompanhando a totalização dos votos. A previsão é que ela faça mais tarde um balanço desse dia de eleições. A ministra Carmen visitou agora há pouco o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional das Forças de Segurança. De acordo com o último boletim da Polícia Federal sobre o segundo turno das eleições, foram 22 ocorrências de crime eleitoral. 27 pessoas foram detidas e 6 inquéritos instaurados. Desde o primeiro turno, a Polícia Federal apreendeu quase 55 milhões de reais em bens e dinheiro em espécie, em operações contra crimes eleitorais. Os principais crimes apurados foram propaganda irregular e corrupção eleitoral, ou seja, compra de votos. Bonner e Renata. No maior colégio eleitoral do país, os paulistanos decidiram entre o atual prefeito, Ricardo Nunes, do MDB, e Guilherme Boulos, do PSOL. O repórter César Menezes está no TRE. Oi, César. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Bonner. Boa tarde a todos. Aqui na cidade de São Paulo, 9.322.000 eleitores estavam aptos a votar e, além aqui da capital do estado, outras 17 cidades tiveram eleições de segundo turno, outras 17 cidades paulistas. A apuração começa daqui a pouco. Por enquanto, o Tribunal Regional Eleitoral informa que foi uma votação tranquila, sem grandes filas, sem grandes problemas. De acordo com o boletim divulgado às 3 da tarde, das 26.513 urnas usadas aqui na cidade de São Paulo, apenas 34 foram substituídas, 13% do total. E das quase 45 mil usadas no estado inteiro, 58 foram substituídas, também 0,13% do total, menos do que no primeiro turno. Renata Bonner. É a Rede Globo nas eleições 2024. Olá, boa tarde para você. Agora, pontualmente, 5 horas e 2 minutos. Eleição encerrada nas cidades de Curitiba, Londrina e Ponta Grossa. Cidades que tiveram o segundo turno destas eleições para prefeito ou a prefeita da sua cidade. A gente começa agora indo direto para a cidade de Londrina. A partir de agora, a expectativa pelo resultado dessas eleições. Tiago Amaral, do PSD, e professora Maria Tereza, do PP, disputaram esse segundo turno em Londrina. Mônica Dal tem as primeiras informações para a gente após o encerramento da votação. Oi, Mônica, boa tarde. Oi, Robertson, boa tarde a você, boa tarde para todos. Estamos ao vivo no Fórum Eleitoral de Londrina, urnas fechadas. Essa apuração já vai começar daqui a pouco e neste local as urnas voltam somente no fim da apuração, né? Eles preveem que por volta das 7 da noite essa apuração termine. Aqui em Londrina o dia de votação foi tranquilo, sem grandes filas, somente 2 urnas precisaram ser trocadas. Aqui nesse local há os servidores responsáveis pela chamada junta eleitoral. Esses servidores, eles dão publicidade, eles divulgam a apuração da votação que encerrou agora há pouco. Então todos podem acompanhar essa apuração em tempo real aqui também no Fórum Eleitoral de Londrina, ali aquele telão sendo ligado, vários servidores, também juízes eleitorais já aguardando. Eu lembro também que essa apuração já começa nos próprios locais de votação e a gente vai seguir acompanhando. Volto com você, Robertson.
Obrigado, Mônica. De Londrina, a gente vai para Ponta Grossa, outra cidade aqui no estado que teve segundo turno. Elizabeth Schmidt, do União, e Mabel Canto, do PSDB, disputaram esse segundo turno. Por aí também expectativa pelo resultado. Quem conversa com a gente é a Carla Yarin. Oi, Carla. Perdemos o contato com a Carla Yarin, a gente vai tentar restabelecer o contato. Enquanto isso, a gente vai para o Tribunal Regional Eleitoral conversar com o repórter Marcelo Rocha, que tem as primeiras informações depois do encerramento da votação. Oi, Marcelo. Boa tarde a todas e todos. Oi, Robertson, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha só, a gente está aqui na sede do TRE, não existe ainda nenhuma inicial da totalização, embora já tenha passado um pouquinho das 5 da tarde, mas a totalização dos votos ainda não começou. O que está acontecendo ali é o início da entrevista coletiva do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que está fazendo um balanço do segundo turno aqui em Curitiba, Ponta Grossa e Londrina, onde também houve eleições para o segundo turno. Por aqui, pela sede do TRE, estão os jornalistas que participam da cobertura e também já começaram a chegar alguns correligionários dos candidatos que estão disputando a eleição do segundo turno aqui em Curitiba. A apuração que deve totalizar os votos da capital e das cidades do interior deve durar até às 7 da noite, essa pelo menos é a previsão inicial. Agora acabou de sair a primeira totalização ali com a percentual das urnas apurados e a gente, claro, segue acompanhando aqui a cobertura completa. O G1 Paraná também está fazendo uma cobertura em tempo real dessa apuração de votos e você também pode baixar o aplicativo Você na RPC, se não baixou ainda, para poder acompanhar esse roteiro final das eleições 2024, que é a apuração dos votos no segundo turno. A gente volta com você aí no estúdio, Robertson, e segue por aqui, claro, acompanhando. Daqui a pouco vai trazer, inclusive, detalhes da entrevista coletiva do presidente do TRE Paraná. Obrigado, Marcelo. Por essa imagem que aparece na tela, você pode acompanhar de 0,07% das sessões totalizadas, os primeiros números sendo divulgados e à medida que esses números forem atualizados, a gente vai confirmando e divulgando para você também. A gente ouve neste momento também o presidente do Tribunal Regional Eleitoral que fala após o fechamento do período de votação. Vamos ouvir um pouco o presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Que aproveitar esse momento das eleições para discutirmos a questão do capacitismo e da visibilidade das pessoas com deficiência. A jovem Pietra, que está aqui do meu lado, foi embaixadora da acessibilidade, esteve aqui fazendo se despertar da sociedade paranaense e chamando as pessoas com deficiência para trabalhar no dia das eleições. Tivemos a satisfação, um grande número de mesários e mesárias, pessoas com deficiência trabalhando aí no processo eleitoral nessa luta contra o capacitismo. Quero agradecer a todos os juízes, as juízas, servidores e servidoras da Justiça Eleitoral pelo bom encaminhamento desse processo eleitoral. Muito obrigado. Tribunal Eleitoral. Agora sim, a gente conseguiu contato com a Carla Yarin, que está em Ponta Grossa, outra cidade com um segundo turno nessas eleições. Oi, Carla. Oi, Robertson, tudo bem? Agora sim, sinal restabelecido, expectativa aqui em Ponta Grossa que as primeiras mídias das urnas cheguem a qualquer momento aqui no Fórum Eleitoral de Ponta Grossa. A Justiça Eleitoral espera que até às 6h30 da tarde nós já tenhamos um resultado, uma definição das eleições municipais de 2024. A única coisa, o único fator que pode atrasar essa apuração são urnas do distrito de Itaiacoca, que fica aproximadamente a 30 quilômetros de Ponta Grossa. Mas a ideia é que esses dados sejam transmitidos pela internet. Apenas se o sistema ficar instável, aí sim, essas mídias precisarão vir de forma física, o que pode atrasar a apuração. Mas, a princípio, a ideia é que às 6h30 da tarde já tenhamos uma definição aqui em Ponta Grossa. Somos 259 mil eleitores e também a Justiça Eleitoral espera que os eleitores de Ponta Grossa tenham ido às urnas em peso na data de hoje para tentar mudar o índice bem preocupante do primeiro turno, que foi o índice de abstenção. Tivemos quase 24% de abstenção no primeiro turno, mais de 62 mil pessoas não votaram, o que trouxe uma preocupação e até uma campanha feita, pelo Tribunal Superior Eleitoral em todo o país, em específico aqui na região do Paraná, pelo TRE, que o pessoal fosse às urnas fazer a votação.
Elizabeth Schmidt, do União Brasil, e Mabel Canto, do PSDB, se enfrentam pela segunda vez nas eleições municipais de Ponta Grossa. A primeira situação aconteceu em 2020, com Elizabeth Schmidt vencendo os votos válidos. A qualquer momento, então, essas mídias podem chegar aqui no Fórum Eleitoral, no bairro de Oficinas, em Ponta Grossa, e, claro, a nossa RPC no G1 Paraná, fazendo a cobertura durante todo esse domingo de eleições. E você, com o aplicativo, você na RPC consegue essa apuração em tempo real também. Tanto você, morador aqui de Ponta Grossa, quanto morador de Londrina e Curitiba, lá no nosso app você tem essas informações aqui na palma da sua mão. Então estamos aí o dia todo, fazendo a cobertura desse dia tão importante que a Globo sempre nas eleições 2024. Roberson. Obrigado, Carla, pelas informações. E os primeiros números começam a chegar também da cidade de Ponta Grossa, cidade com segundo turno. Olha só, 0,13% das sessões totalizadas. É claro que é o primeiro número. 65,83% dos votos, são 79 votos apenas para Elizabeth Schmidt, por enquanto, do União. E Mabel Canto, do PSDB, com 34,17% dos votos, 41 votos, 0,13% das sessões totalizadas na cidade de Ponta Grossa. Temos a cidade de Londrina também, vai aparecer na sua tela também, sem atualização por enquanto, ainda as urnas não estão, os números das urnas ainda não aparecem na cidade de Londrina, e por isso a gente vai para Curitiba, aqui voltando para a tela da cidade de Curitiba, onde a apuração ela começa a se acelerar, os números são um pouco mais rápidos, 5,20% das sessões totalizadas neste momento, a última atualização do Tribunal Regional Eleitoral. Eduardo Pimentel, neste momento, com 56,62% dos votos, já soma 26.707 votos. Cristina Grêmio, do PMB, já soma 20.465 votos, representando 43,38%. Essa é a última atualização da cidade de Curitiba. E a gente vai atualizando para você ao longo da nossa programação as informações de Londrina, de Ponta Grossa e também de Curitiba. Você pode acompanhar o domingo de eleições no G1 Paraná. Se tiver o nosso aplicativo, baixe ele lá que tem todas as informações, inclusive o resultado você pode acompanhar na nossa página no G1 Paraná.